proibiram Exu na sua casa. Você sabe o verdadeiro motivo? Te fizeram acreditar que era perigoso, que atrai coisa ruim, que atrai o mal, que atrai quiumba. Mas eu vou te mostrar hoje que essa proibição nunca foi sobre proteção. Sempre foi sobre ter você sob controle. O medo de acender vela em casa definitivamente não nasceu da espiritualidade. Isso foi inventado. Para e pensa. Antes dos terreiros, o povo sempre acendia vela. Gente, nas casas não existia iluminação. A iluminação eram velas. E quando era uma vela para um rito religioso, era coisa simples. Acendiam uma vela na mata, uma vela na pedra, no rio, na cachoeira, no quintal da casa, na sala de estar. Era só ter uma vela, uma intenção a partir da oração e pronto. Estava tudo perfeito. A vela iluminava os rostos, iluminava o caminho. Trazia respostas, trazia direcionamento, iluminava as casas. Ninguém ficava falando de atrair coisa ruim com vela. Muito pelo contrário. A luz era sinônimo de caminho, era sinônimo de proteção. Literalmente um farol espiritual. E aí eu te pergunto, você já acendeu uma vela na sua casa e sentiu paz? Sentiu luz, sentiu acolhimento? Mesmo com um monte de gente falando que era errado? Hoje eu vou falar a respeito de firmar Exu em casa. Tem esse mito, né? Esse mito que você não pode firmar o Exu em casa. Porque se você firmar ele em casa, você vai estar atraindo o quê? Atraindo um quiumba. Atraindo energias ruins. E para quem não me conhece, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista, há mais de 22 anos na Umbanda. Cada vídeo é uma data, gente, eu não lembro, para falar sincero. Eu sei que é mais de 21 e menos que 24. Entendeu? Não fico mais contando. Mas, enfim... Se você gostou já desse canal, espero que tenha gostado, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve para me ajudar a manter, a propagar. Lembra que eu tenho outras redes sociais também, tenho outro canal aqui no YouTube com mais de 300 mil seguidores. Também tenho nas minhas redes sociais lá a conta do TikTok com mais de 1.400.000. Temos também o de cortes, de relatos, também temos o Pérola Reserva, que agora eu abri mais uma conta, né? Falei assim, vai que acontece uma com a primeira. Enfim, me segue nas redes sociais, aqui embaixo você encontra o link dos meus atendimentos. A gente oferece jogos de búzio, onde você consegue identificar quem é o seu Exu, sua pombageira. A gente também tem leitura de cartas com a mãe Carol, minha filha de santo, maravilhosa, que você vai poder ter um direcionamento espiritual na tua vida. E muitos outros atendimentos com o baralho do seu Zé e outras espiritualidades mais que a gente tem a oferecer para você. Mas, hoje, gente, o que eu quero falar é que a gente habilitou a loja Beleza de Padilha lá no TikTok Shopping e também no Mercado Livre. Os produtos ainda estão sendo cadastrados, a gente ainda está explorando, mas você pode acessar, porque por lá você tem frete grátis. E para você que está em São Paulo, capital, ou região sul-sudeste, você também tem frete grátis no nosso site, que é o belezadepadilha.com.br. Agora que eu passei todo esse merchan para você, então... vamos aprofundar um pouquinho a respeito de firmar o Exu dentro de casa e sobre o que eles sempre mentiram para você e por que eles mentiram. Porque eles tinham algo por trás, que não eram interesses espirituais. O que eu mais vejo são pessoas dizendo de que não pode firmar Exu dentro de casa. Porque você acender a vela pro Exu dentro da sua casa, isso vai atrair coisa ruim. Isso vai fazer você atrasar a sua vida, porque aquela vela ela não vai ir pro seu Exu. Aquela vela vai ir para um quiumba fatalmente. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter medo, hein? Cuidado, hein? Não acende essa vela, porque pode dar muito ruim. Mas dentro do terreiro você pode. Apesar do terreiro também ser uma casa. Também ser um lar. É claro, não é como um lar de um corpo físico, mas se a gente tem um trabalho espiritual lá, para corpos físicos, precisa que lá tenha estrutura também de corpos físicos. A proteção para corpos físicos. E existem sim. Mas e lá atrás? Quando não existia terreiro? Já te fizeram essa pergunta? Você já refletiu sobre isso? A sua intuição já te instigou sobre isso? Lembra? A sua intuição não é você. Você pode saber quem é a sua intuição entrando no Caminhos do Axé, aprofundando a sua espiritualidade. Tem o link aqui na descrição. Mas... vamos falar desse medo que foi implantado, de que você não poderia
acender velas para o seu Exu de jeito nenhum na sua casa. A espiritualidade estava linda e plena, mas aí veio o quê? Veio a religião. E com toda a religião vem a necessidade de domínio. Para dominar é criado o quê? Um vilão. No cristianismo criaram quem? O diabo. E aí, dentro da Umbanda, inventaram o Quiumba. O Quiumba existe sim, não estou dizendo que não existe, mas começaram a implantar o medo do Quiumba na mente da pessoa. E isso tudo foi utilizado como justificativa para te afastar da sua própria espiritualidade. Mas aí eu pergunto para você, será que o Quiumba ele pode mesmo ser mais forte do que o teu Exu? Sim, e não também. O Quiumba ele se atrela mais fácil ao ser humano porque a gente fatalmente tem uma vibração mais aproximada à vibração dele. E tudo é sobre vibração. Vibrações equivalentes se alinham. E nós, que somos desequilibrados, tendemos a nos ligar com aquilo que é desequilibrado. E Exu não é desequilibrado. Quem é desequilibrado, geralmente é o Quiumba. E aí eu trago para você o paradoxo do leão e do jacaré. O leão, claramente, é muito mais forte que o jacaré. Mas, se eles estiverem dentro do rio, pode ter certeza que o jacaré é quem vai vencer a batalha. Isso não quer dizer que o jacaré é mais forte. Isso quer dizer que o ambiente influencia. Dentro do ambiente dele, ele encontra um terreno fértil para sua batalha. E isso que acontece com o Exu e com o Quiumba. Enquanto o nosso corpo é templo de Exu, as nossas emoções desequilibradas são templo de Quiumba. E agora, nesse momento, no seu corpo, no seu lar, quem que está encontrando um terreno fértil? É o Exu ou é o Quiumba? Por isso que eu repito, o seu corpo é templo de Exu, mas as suas emoções negativas, as suas emoções desequilibradas, destrutivas, elas são templo de um Quiumba. E quando você acende uma vela, você afasta a escuridão. E fatalmente você afasta quem gosta da escuridão, quem precisa da escuridão. E essa pessoa não é Exu. Olha os elementos de Exu. Exu é luz. Ele vem da terra e do fogo. Ele é luz. Ele tem a propriedade da luz, da chama daquela vela. Já o Quiumba não. Olha para qualquer terreiro. Qualquer terreiro, pesquisa aí fotos na internet, no Pinterest, no Google, você vai ver que o que mais tem no terreiro são velas. E o que menos tem dentro do terreiro é Quiumba. Estranho, né? Poxa, se eles falam tanto das velas, por que dentro do terreiro elas podem? Por que no terreiro elas são sacras e dentro da sua casa não? Se a vela, por si só, atraísse espíritos em desequilíbrio, os terreiros iam estar lotados de espíritos ruins. E isso não faz o menor sentido. Eu vejo isso como uma grande estratégia de manipulação, de doutrinação a partir do medo e não da fé, a partir de temer e não de realmente ensinar aquilo que cativa, que inspira, que faz aquele médium prevalecer com você. Essa conta não fecha. O que existe definitivamente é manipulação. Porque quando você acende uma vela na sua casa para o seu Exu, você manifesta. E você não precisa de intermediário, você não precisa de terreiro, você não precisa de pai de santo. E o principal, você não paga a obrigação. Você não paga atendimento. Você não depende de ninguém para se conectar com o seu Exu e com a sua pombagira. Mas eles querem que você dependa deles para isso. E quem que perde quando você não se conecta com o seu Exu? Só você, né? E quem que ganha quando você não se conecta com ele? Quem que deixa de lucrar quando você não precisa de um intermediador espiritual? Perguntas e mais perguntas que eu faço para você. Isso daqui não é a minha opinião. Isso daqui é para fazer você refletir e observar muito bem ao seu redor. Quando você acende uma vela para o seu Exu, para sua pombagira, um Quiumba não se aproxima, ele se afasta. Porque nesse momento você está trazendo a sua força de volta. Você está afirmando para você e para o mundo que você tem fé, que você tem uma luz acesa. Você está afirmando, aqui é a minha casa e nessa casa eu determino que aqui tem luz. Você está afirmando, esse templo é meu, esse corpo é meu. E isso incomoda muita gente.
incomoda quem quer que você fique na escuridão. Laroyeixo, e é assim que você chama a sua luz e a sua independência espiritual de volta. Proibir Exu na sua casa nunca foi sobre segurança, sempre foi sobre controle. Aprenda a cultuar o seu Exu como faziam os antigos. Uma vela, uma intenção, coragem, fé e caminho. É assim que você semeia a sua própria luz. Esse caminho já está aberto. Se você quiser um aprofundamento espiritual, acessa caminhosdoaxé.com, que eu posso te mostrar detalhadamente como que você vai fazer na sua jornada. Você vai descobrir que se conectando com o seu Exu, com a sua pombagira, com o seu preto velho na sua casa, você vai conseguir ser o portador do seu templo sagrado. Muito axé.